Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite, vereador Alexandre Gomes, nosso amigo aqui, grande amigo Mariola. Todos na mesa aqui, uma ótima noite. Eu vou tentar falar bem rapidinho para aproveitar o tempo. Primeiro dizer aqui, a Tatiana, que antecedeu a mesa, né? E ela falou sobre ser cria, né? Então, acho que isso faz com que a gente se sinta parte de algum lugar. O Monsenhor também falou sobre o umbigo, né? Fincar para querer voltar, lembrar as raízes. Eu acho que isso é muito significativo. A minha vida foi toda no Colo Bandeira, minha vida aqui dentro. E aqui dentro eu aprendi a gostar do município, a respeitar o município. E eu nunca imaginava, vereador Alexandre Gomes, em voltar para cá. Eu sou bombeiro há 20 anos, né? 20 anos de Corpo de Bombeiros, e voltar para cá para assumir uma cadeira de tamanha responsabilidade, que a Defesa Civil era muito importante. Acho que todos aqui, eu estou vendo muitas pessoas conhecidas aqui, né? E isso é bom. Significa que as pessoas elas estão participando. Então, a gente tem acompanhado as questões dos telejornais, as chuvas intensas, e determinados municípios foram mais afetados do que o nosso, mas também nós recebemos bastante volume de chuva. Então, nós tivemos aqui na faixa de 350 milímetros de chuva, é muita coisa. Então, a gente vê alguns municípios que não conseguiram comportar esse acumulado pluviométrico. E aí a gente percebe a questão do transbordamento dos rios e os deslizamentos de encostas. Quem não acompanhou aqui agora o trágico cenário lá em Juiz de Fora, né, em Minas, e os bombeiros lá fazendo os resgates, a Defesa Civil fazendo isolamento, identificando as áreas. E alguns vídeos são muito impactantes, né? Um deles eu me recordo, do morador tentando voltar para sua moradia para tentar buscar a documentação, e o bombeiro ali segurando ele para que ele não voltasse, porque a qualquer momento aquele imóvel ali poderia desabar e, além do imóvel, perderíamos vidas, né? Então, o que eu pude fazer quando eu cheguei em São Gonçalo em 2023, dia 18 de 2 de 2023, foi o dia que eu me apresentei aqui para trabalhar. Na época, havia uma situação de emergência em andamento, né? E o que eu poderia fazer para tentar somar e, dentro desse contexto da campanha da fraternidade, contribuir de alguma forma? O que a Defesa Civil poderia fazer? Porque você pensa muita coisa, mas quando você chega lá na hora de resolver as coisas, você tem que estar muito seguro, tem que estar muito firme nas suas decisões, no que você quer fazer, no que você tem de recurso e como você pode praticar. Pensando em moradia, eu digo a vocês, aos senhores e senhoras, nós temos em São Gonçalo 25 sirenes que tocam quando nós temos um registro de chuva muito forte. Essas sirenes, elas são acionadas para determinadas áreas que são mapeadas previamente, são consideradas áreas vulneráveis com risco geológico, e essas pessoas que estão dentro dessa mancha vulnerável, elas recebem mensalmente uma simulação da Defesa Civil, para que a gente crie uma consciência naquelas pessoas de que, quando a sirene tocar, o senhor e a senhora têm que acatar e têm que sair dessa sua casa porque tem risco. Então, dessa forma, defensor, a gente consegue fazer uma aproximação com a comunidade. O padre Douglas citou o bairro do Zumbi, que foi a última comunidade que nós fizemos lá na praça, no Zumbi, a Sirene Zumbi 2. Né? E com isso a gente consegue fazer um trabalho de integração que não vem só com a Defesa Civil, porque quando a gente identifica uma árvore que já está encostando no fio, na fiação elétrica, a gente já faz contato com a Enel. E a Enel acata o pedido, porque ele fala assim, Major, quando o Major pede é porque é uma coisa séria. E aí eles vão lá e fazem a poda. Ao mesmo tempo, se a gente identifica algum tipo de árvore na via pública sem contato com a fiação elétrica, o setor de parques e jardins, que é a Laís, que ela trabalha em conjunto com o secretário Edson, eles vão lá e fazem a retirada parcial. Então, toda essa questão de análise de risco, para a gente,
é algo que é carregado de simbolismo. A gente tem que olhar porque a gente não vai ter uma segunda oportunidade, vereador. Então nós precisamos treinar, precisamos estar articulados, precisamos trabalhar com planos de contingência. Eu ouvi que o Wendel falou um pouco ali sobre a importância das engrenagens, né? E essa integração hoje é muito praticada pela Defesa Civil na matriz de responsabilidade, onde cada uma das secretarias ou agências externas sabem o que tem que fazer, em que momento fazer, para que a população consiga ter um impacto reduzido e minimizado. Então, quem salva é o Corpo de Bombeiros, mas quem vai lá fazer um isolamento da área é a Defesa Civil. Se tivermos que abrir um ponto de apoio e esse ponto de apoio for uma escola municipal, a Secretaria de Educação tem que estar junto. Mas a Secretaria de Educação, ao abrir o ponto de apoio, a assistência social tem que estar lá para acolher as pessoas que estão sendo evacuadas. Então, toda essa dinâmica de integração permite que hoje a gente consiga chegar a um nível um pouco melhor do que era antes. A perfeição a gente não vai conseguir. Eu acho que a mesa que antecedeu falou muito bem sobre a importância da habitação, e de fato é importante esse tema ser levado, trazido para debate, né? E quando a gente consegue trazer os temas para debate, temos boas ideias, e nós temos principalmente o respeito com a opinião do próximo, que eu acho que isso é muito significativo, né? Assim, a gente está falando sobre respeitar a opinião, porque ninguém sabe tanto que não haja alguém que saiba mais sobre um determinado tema. E não existe ninguém também que não saiba nem um pouco a ponto de que não possa contribuir com algo, né, Juliana? Então, quem não conhece a lei, porque não é formado em direito, conhece ali onde o rio sobe quando chove bastante, porque mora ali naquela região que tem o transbordamento do rio. E algo relevante também nesse nível de cuidado da moradia, que é uma preocupação que a Defesa Civil tem muito. Eu não posso deixar de citar esse trabalho que foi feito em parceria do Limpa Rio, Operação Limpa Rio, que o Jardim Catarina foi uma das áreas que a gente acompanha de perto, né? Os telefones tocam, mas aqui está estourando aqui na 14, na 29, e aí a água sobe, transborda o rio e vai para as vias. Mas ali naquelas regiões que aconteciam com frequência, os impactos foram minimizados, porque houve um trabalho ali de prevenção. Então, a prevenção é importante, o respeito à opinião do outro é importante, cuidar dessa moradia que muitas vezes já é precária e, por enquanto, não tem uma solução imediata, não tem? Tudo bem. Então, o que pode ser feito? Então, se o que pode ser feito é chegar ali, identificar as famílias que moram naquela região e educá-las para que elas entendam a importância de um acionamento de sirene, faremos isso. E dizer a vocês que vocês se dediquem ao máximo a tudo que está sendo apresentado aqui, e dizer que a Defesa Civil, vereadora, está de portas abertas. Muitas coisas que antes não eram colocadas agora estão no site da Prefeitura, plano de contingências, rotas. Então, quem quiser ir lá olhar e mandar depois alguma dúvida, fazer uma visita. O meu café não é tão gostoso quanto o café da Câmara, mas a gente também tem um biscoitinho lá e um café para qualquer um dos senhores e senhoras que quiserem comparecer. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Boa noite a todos.